Olá, estamos de volta mais uma vez aí com a nossa história do Brasil. Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós encerramos a aula dizendo um pouquinho, iniciando os trabalhos sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte é essa que iniciou-se, eu disse para vocês, em 1º de fevereiro de 1987. Concluiu seus trabalhos em 5 de outubro de 1988, 5/10 de 1988. Eu disse para vocês que quem presidiu a Assembleia Nacional Constituinte foi um dos homens mais íntegros que o país já se conheceu, foi Ulisses Guimarães. Mostrei a imagem dele para vocês e comecei a falar para vocês o quanto difícil, o quanto trabalhoso foi elaborar essa Constituição. Disse para vocês que foram vários grupos, cada um reivindicando os seus direitos. MST reivindicava lá os seus direitos, os quilombolas reivindicavam o direito de cá, os indígenas reivindicavam lá a posse das terras, os ambientalistas queriam a preservação do meio ambiente, os ruralistas queriam assegurar que não fosse construída a reforma agrária, enfim. Cada grupo, os trabalhadores também reivindicando os seus direitos, os religiosos, a CNBB, enfim, foram muitos trabalhos, muitas discussões. Falei para vocês que o projeto em si recebeu 66 mil emendas, concluiu dizendo para vocês, foram 15 mil pronunciamentos de parlamentares e mais, e disse que foram ao todo aproximadamente 2,5 milhões de fotocópias. Lembram disso? Muito bem. Então, continuando a nossa chamada Assembleia Nacional Constituinte, é importante o seguinte, é importante que alguns direitos foram assegurados nessa Constituição de 88. Constituição de 88, Constituição de 88 que estava sendo gestado, que é, na verdade, a nossa 7ª e atual Constituição. 7ª e atual Constituição. Vocês se lembram, em outros momentos, parece-me que no primeiro dia de aula, eu falei para vocês que nós tivemos uma Constituição de 1824, depois falei que nós tivemos uma Constituição de 1891, depois uma de 1934, disse que depois nós tivemos uma em 1937, uma em 1946, depois disso uma em 1967 e atual, olha aqui, 1988. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a 7ª atual Constituição. Ela foi promulgada, foi votada. É uma Constituição democrática. É o que Ulisses Guimarães, termos que Ulisses Guimarães disse, Constituição cidadã. E essa Constituição cidadã assegurou alguns direitos. Entre esses direitos, eu gostaria que vocês anotassem alguns direitos. Então, o primeiro direito que vocês poderiam anotar, liberdade sindical. Foi assegurado a liberdade sindical. Coloca na frente de liberdade sindical o direito de greve. Na frente de direito de greve, coloca assim, o direito à saúde. A Constituição diz que a saúde é um direito de todos. Tá? E a mesma Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Da mesma forma, a Constituição diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e o quê? E da família. Então, observe uma coisa. Saúde, direito de todos. Dever de quem? Do Estado. Educação, direito de todos. Dever de quem? Do Estado e da família. Ou seja, a família tem que dar a sua contribuição para a educação. A família tem que educar os filhos, tem que contribuir, tem que acompanhar seus deveres de casa, tem que acompanhar a educação dos filhos. Tudo bem? Além desses direitos, anotem outros aí. Foram concedidos os chamados liberdades femininas, Os direitos femininos, direitos entre homens e mulheres. A Constituição fala, logo no início, logo no artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei. Ou seja, todos, homens, mulheres, todas as pessoas são iguais. Tudo bem? É uma chamada isonomia formal. Tratar igualmente todos iguais. Tá? Ou melhor, essa isonomia formal
não é bem assim não. A isonomia material quer tratar todos iguais. A isonomia formal é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, mas é uma informação que vocês nem precisam de tomar conhecimento nesse momento. Outra coisa que essa Constituição fez, ela ampliou os conceitos de família. Até então, a família em si era somente a família advinda do casamento. É uma família oriundo lá do matrimônio. Marido, mulher e filhos. Que essa Constituição fez? Criou uma família que nós chamamos de monoparental. Olha o avanço da Constituição. Criou-se um novo tipo de família, família monoparental, que depois veio se estender para outros tipos de família. Tá? Família monoparental é a família entre um dos genitores e os filhos. Só o pai e os filhos. Só a mãe e os filhos. Nós temos outro, depois o ordenamento criou outros tipos de família, o direito criou outros tipos de família, como, por exemplo, família mosaica, formado por vários, formado quando se tem filhos oriundos de um casamento, o outro cônjuge tem filho também do outro casamento, une tudo, ainda tem os nossos, É como se você casasse o Fábio Júnior com a Gretchen. Cada um já vem com os seus filhos, e além disso, os dois ainda têm filho. E vários outros tipos de família. Família homoafetiva também foi uma construção da jurisprudência. Tá? A família avoenga, entre netos e avós, enfim, vários tipos de família, mas a Constituição colocou expressamente a família monoparental, formado por um dos pais e os filhos. Outros direitos. As terras indígenas. Os indígenas passaram a adquirir a posse. Olha o que eu vou dizer para vocês. Se na prova vier dizendo que os indígenas têm a propriedade das terras, está errado. Tudo bem? Quem tem propriedade? Quem tem propriedade são os quilombolas. Beleza? Índio não tem propriedade. Índio tem o quê? A posse das terras. Beleza? E vários direitos foram assegurados. O direito ao meio ambiente, a um meio ambiente sustentável, do chamado sustentabilidade ambiental, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Essa Constituição, ela assegurou alguns direitos, por exemplo, aos pobres, foi assegurado o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que certamente muitos já ouviram falar, que é um benefício que assegura aos pobres, um salário mínimo, aqueles pobres que não têm condição de trabalhar, ou mesmo as pessoas que têm uma doença congênita, uma doença aí que, independentemente da idade, mas que tem uma doença que impossibilita ele de exercer o trabalho. Tudo bem? Foram criados alguns outros direitos, por exemplo, como a licença paternidade. Até então existia só a licença maternidade, foi criada a licença paternidade, que depois a lei regulamentou em 5 dias, e hoje nós já tivemos até algumas modificações, sendo hoje 20 dias, mas a empresa não é necessariamente obrigada a cumprir, isso é facultativo. Tá? Foram criadas a lei de iniciativa popular, ou seja, as pessoas podem propor um projeto de lei, reunido, claro, existem algumas condições que a Constituição colocou, você deve preencher para poder propor um projeto de lei, tá? Um projeto de lei, que nós chamamos de projeto de lei na PL de iniciativa popular. Isso é muito difícil, você tem que reunir um grande número de assinaturas, e além do mais, foram pouquíssimas leis que de fato pouquíssimos projetos que de fato tornaram-se leis. Foi criado o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fundo de Amparo ao Trabalhador, um benefício, na verdade, que visa assegurar uma qualificação profissional aos trabalhadores. Foram criados algumas ações constitucionais, a exemplo, mandado de segurança coletivo. Até então, desde 1934, no ordenamento brasileiro, havia somente um mandado de segurança individual, mas foi criado um mandado de segurança coletivo. Foi criado, e tudo isso aí vocês vão estudar com o professor Tiago, tá? De Direito Constitucional. Foram asseguradas outras ações constitucionais, como o mandado de injunção, o habeas data, então pode anotar,
mandado de segurança coletivo, mandado de junção, habeas data, tá? Foi extinto o chamado antigo decreto-lei, tá? Isso, na verdade, era um poder que o presidente tinha, em caso de relevância e urgência, editar o decreto-lei. Extinguiu-se o decreto-lei, mas no seu lugar criou-se uma outra medida. Tá? Extinguiu-se o decreto-lei e criou o quê? As chamadas medidas provisórias. Medidas provisórias essas que podem ser exercidas, né, em caso de urgência, relevância e urgência, pelo chefe do executivo, em todos os âmbitos. Âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Mas desde que, claro, tenha previsão, né, nas constituições estaduais e próprio na lei orgânica do município também precisa ter essa previsão para que o chefe do executivo municipal possa fazer uso dessas chamadas medidas provisórias, tá? Foram criados, os municípios tornaram-se entes federativos. Até então, o que existia? Existia a União, os estados, né, e o DF. Isso. Os municípios não eram entes federativos. Os municípios o quê? Os municípios tornaram-se entes federativos. Tudo bem? Então, pode anotar essa informação. O município torna-se ente federativo. E mais, a extinção dos territórios. Os territórios, na verdade, eles passaram a pertencer a estados. Os territórios até então existentes, não é que deixe de existir o território em si, mas os territórios existentes passaram a pertencer aos estados. Tá? Foram criados 4 estados, eu até citei para vocês, né, aqui na aula passada, o estado de Rondônia, o estado de Tocantins, o estado de Roraima e o estado do Amapá. Lembram disso? Tá? Então foram criados esses 4 estados, totalizando hoje 26 estados, mais o DF. Beleza? Tá? O que mais? Ampliou-se a Câmara dos Deputados, que antes era formada por 400 câmaras de deputados, que era formada por 479 deputados federais, hoje é ao todo 513. Então, olha só, pela Constituição de 1967, os deputados federais eram 479. Pela Constituição Federal de 1988, passou a ser 513. Os senadores, Senado Federal, que era de 69, passou a ser de o quê? De 81 senadores. Beleza? Então, ampliou. Cada estado tem 3 senadores, tá? Totalizando ao todo 27 vezes 3, 81. Alguns outros direitos. Criaram, eu falei para vocês, a posse, né, das terras indígenas. Inclusive, diretor, eu gostaria que você mostrasse, logo depois dessa foto aí do MST, que eu vou mostrar para eles daqui a pouco, mostra essa foto aí dos indígenas, tá? Isso aí eu gostaria que vocês fixassem. Os indígenas não têm a propriedade. Falei para vocês, eles têm somente a posse. Tudo bem? Essa imagem aí para vocês observarem e lembrar disso. Indígena não tem propriedade das terras ocupadas, tem apenas a posse das terras ocupadas. E mostra uma outra imagem aí, diretor, dos quilombolas, a imagem seguinte aí, tem aí umas mulheres aí, né, dos quilombolas dançando e tal. O que acontece? Os quilombolas, está lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os quilombolas têm a propriedade. Tá? Alguns outros direitos assegurados aqui. Primeiro, a proibição de comercialização de órgãos e sangue. Isso é importante que vocês fiquem atentos. Proibiu-se a comercialização de órgãos e sangue. O mandato presidencial, que antes, né, era de 6 anos, no governo Sarney, né, era de 6 anos, que acabou ele não ficando por 6 anos no poder, ficou somente 5 anos, né, por um acordo entre ele e o Congresso. Esse mandato reduziu-se de 6 para 5 anos na Constituição de 88, que depois, né, sofreu uma emenda Constitucional 5 de 94, que reduziu ainda para
para 4 anos. Tá? Houve-se um combate aos chamados tóxicos, tá? Esse combate aos tóxicos, inclusive até mesmo com a desapropriação das propriedades que onde eram cultivados plantas psicotrópicas. Então, por exemplo, eu como proprietário, eu tenho lá minha propriedade. Aí eu resolvo plantar maconha aqui no pedacinho, no cantinho. Acaba que a polícia acaba descobrindo e tal. O que acontece? Diz a Constituição de 88. Toda a propriedade será o quê? Desapropriada. E o que eu recebo para essa desapropriação? Nada. É a chamada desapropriação sanção. Qual é o objetivo dessa desapropriação sanção? Visa, na verdade, inibir o tóxico. Tudo bem? Esse combate ao tóxico, sobretudo aí nas nossas fronteiras, né, que é um problema muito antigo. Isso acabou, né, sendo aí uma maneira criada pelo Constituinte de 88, tá? É uma proteção aos chamados, proteção às pessoas deficientes, isso foi um outro direito assegurado. Inclusive, essa, na verdade, a proteção às pessoas deficientes, essa é a palavra na moda, tá? Qualquer pessoa que você chegar hoje, qualquer arquiteto, se você chegar num arquiteto hoje e falar com ele assim, eu falo, olha, qual que é a palavra mais importante de um projeto? Do seu projeto. Do seu projeto para uma construção. Qual que é a palavra mais importante? Ele vai falar assim, a palavra mais importante chama-se acessibilidade. Tudo bem? Essa é a palavra. Agora, em qualquer empreendimento industrial, comercial, qual que é a palavra mais importante e que veio com a Constituição de 88? A palavra mais importante chama-se sustentabilidade. A Constituição diz que todo empreendimento, todo desenvolvimento tem que ser sustentável. Tá? Quando nós falamos num desenvolvimento sustentável, que o seu empreendimento tem que ser sustentável, nós temos que levar em consideração uma tríade, 3 coisas. O que é essas 3 coisas? Primeira coisa, sustentabilidade. Precisa levar em consideração. Sustentabilidade. Leve em consideração 3 coisas que eu falei para vocês, que eu quero que vocês anotem aí. Primeiro, desenvolvimento econômico. Significa que o meu empreendimento tem que trazer desenvolvimento econômico? Sim. Segunda tríade, vocês colocam preservação ambiental. Preservação ambiental. Ou seja, o seu empreendimento tem que produzir riquezas, mas tem que ao mesmo tempo o quê? Preservar o meio ambiente. E a terceira da tríade aí, vocês anotam a equidade social. Equidade social. Então, ao falar em desenvolvimento sustentável, você pensa desenvolvimento econômico, você pensa em preservação ambiental e você pensa em equidade social. Alguns anos atrás, há não muitos anos, a última eleição que nós tivemos para candidato à presidência da República, entre os candidatos nós tivemos Marina Silva. E aí havia um debate na emissora de TV, uma das emissoras mais consagradas, estavam lá vários debatedores, de repente o âncora lá do jornal disse assim, olha, quem quiser mandar uma pergunta aqui para o candidato, para os candidatos pode mandar. Eu estava no computador na hora, eu falei, pô, eu vou mandar. E aí eu mandei a pergunta exatamente essa aqui. Eu escrevi para Marina, dizia, Marina, qual é, né, como conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental? Coincidentemente, foi essa a pergunta escolhida para a candidata à presidência. E aí ela, claro, elogiou e tal a pergunta e fez lá, claro, né, a sua sustentação. Por quê? Porque qualquer empreendimento tem que levar em consideração isso, gente. Tem que levar em consideração o desenvolvimento econômico. Hoje você tem que desenvolver, mas ao mesmo tempo você desenvolve o quê? Preservando. Por quê, gente? Porque tudo no mundo mudou. O mundo mudou, o Brasil mudou, tudo mudou. Hoje as coisas não são mais as mesmas. Até o MST, gente, mudou.
tá? O MST que surgiu lá em 1984, e eu gostaria, diretor, que você mostrasse essa imagem aí do MST, e eu vou fazer uma pergunta aí para os alunos. MST que surgiu lá, né, em 1984, seus grandes líderes do MST é o João Pedro Stedley, é um gaúcho, tá? Um abraço aí para quem é lá do Rio Grande do Sul. E eu pergunto para vocês, olhando essa imagem aí do MST, vocês acham que o MST quer terras? Hoje que nós estamos falando, pra vocês verem como que o mundo mudou. Eu disse, o mundo mudou, o Brasil mudou. O MST, o que ele quer? Ele quer terra. No governo Sarney aqui, o que o MST queria? Olha, gente, naquele momento eles queriam o quê? Eles queriam terras. Mas depois essa perspectiva mudou. Por quê, pessoal? Porque não basta terras. Você precisa de terras? Precisa. Mas você precisa ter o quê? Infraestrutura. Então, no primeiro momento, o que o MST buscava? Buscava as terras. Depois, o que passou a buscar? Infraestrutura. Por quê? Que você tem lá, está lá no meio do mato. Aquele tanto de terras que é concedido. Mas como é que você vai explorar essa terra? E o maquinário, você tem maquinário? Não, não tem. E você, como é que você vai então utilizar essas terras? O que aconteceu? Depois da busca das terras, eles passaram a buscar infraestrutura. Infraestrutura para desenvolver as terras, mas além da infraestrutura, eles precisavam de mais outras coisas. Por quê? Precisa de uma coisa que vocês estão buscando agora, todo ser humano em qualquer parte do mundo precisa de buscar. Qualquer ser humano precisa do que eu vou falar agora. Você pode estar na China, na Índia, no Afeganistão, no interior de Minas, no sul da Bahia, qualquer lugar você precisa ter. É o quê? Educação. Tá? Então o MST primeiro buscava as terras, depois procurou buscar infraestrutura, depois procurar o quê? Educação. Porque, pessoal, um país ou uma pessoa sem o mínimo, sem educação mínima possível, quando nós estamos falando aqui educação acadêmica mesmo, tá? Não é capaz de sobreviver no mercado. Tudo bem? Qualquer lugar. João Pedro Stedley, recentemente, numa entrevista que eu vi dele, ele falou assim, olha, qualquer lugar que eu estiver, primeira coisa que quando eu encontro com um membro do MST, eu falo bom dia, boa tarde, ou seja, eu cumprimento ele e eu pergunto para ele, olha, qual livro você está lendo? Ah? Qual curso que você está lendo? Por quê, gente? Porque as perspectivas aqui, elas mudaram. Tudo bem? Mas só isso é o suficiente? Não. Precisa do que eu falei para vocês aqui há pouco. Depois eles passaram a buscar a sustentabilidade. As terras passaram a ter que ser o quê? Sustentáveis. Passaram a buscar a sustentabilidade para poder manter esse povo na terra. Por quê, gente? Porque as coisas mudaram, tá? Se antes, na verdade, o próprio agronegócio era basicamente com a mão de obra, as pessoas iam para lá, trabalhavam, né? Colhiam, hoje mudou tudo. Hoje são com grandes máquinas. As máquinas é que fazem o quê? O trabalho. Tá? E mais, com a chamada globalização, tudo muda, o país mudou, o mundo mudou. Tá? As nossas perspectivas nós não temos mais aquela ideia de um país que fornece, digamos, os grandes fornecem tecnologia e outro que fornece mão de obra, ou um que fornece tecnologia, outro que fornece matéria-prima. Não é mais isso, gente. As coisas todas, nós tivemos um processo de evolução tecnológica, digamos assim, que vai substituir essa antiga chamada Revolução Industrial, que tudo muda, tudo uma perspectiva diferenciada. Hoje nós falamos na robotização, hoje nós falamos das relações virtuais. Nossas relações virtuais são muito mais amplas que o quê? São muito mais amplas do que nossas relações presenciais. Tá claro isso? E mais,
esses constituintes de 88, eles já pensavam em tudo isso. Tá? Porque o processo em si da Constituição era um processo amplo. Eles faziam as chamadas cláusulas gerais, as cláusulas abertas. Tá? As cláusulas abertas. Por quê? Porque as coisas não podem ser engessadas. Tá? Tem que ser feito agora, possibilitando a interpretação futura. Tá? Foram assegurados, logo no início da Constituição, lá no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. E mais, esses direitos e garantias fundamentais estão lá no artigo 5º por uma questão muito importante, porque durante toda a ditadura militar, o ato institucional mais terrível que nós tivemos foi o quê? Foi o ato institucional número 5 de 1968, não é isso? Então, tudo que se contrapõe esse ato institucional estão aqui também no artigo que leva o mesmo número, artigo 5º, beleza? Ato institucional número 5, e eles concederam, né, os direitos aqui no artigo 5º, beleza? Muito bem. E aí, foi promulgado essa Constituição de 1988, né? E à medida que foi promulgada essa Constituição de 88, surgiram vários debates, várias discussões acerca dessa Constituição. Inclusive, nós tivemos um sociólogo, sociólogo historiador aqui no Brasil, foi professor aqui na Universidade Federal de Minas, depois foi professor lá na UERJ, no Rio de Janeiro, chamado José Murilo de Carvalho. O José Murilo de Carvalho diz, olha, essa Constituição é muito linda. É muito linda, mas por quê? Porque o Constituinte de 88 já sabia que no papel pode-se assegurar tudo. No papel, gente, pode assegurar tudo, só que a prática é bem diferente. Isso remonta a um teórico chamado La Salle, que dizia que havia duas constituições. Uma que é aquela que estava lá no papel e outra que é aquela Constituição real. Então, Zé Murilo disse, olha, tudo pode ser assegurado. Ocorre, quero ver, é o cumprimento disso. Por exemplo, na Constituição, lá no artigo 242, parágrafo 1º, diz que o ensino de história deve ser levado em consideração, né, a contribuição da cultura afro, da cultura indígena. Eu pergunto para vocês, vocês já estudaram um pouco sobre a cultura africana ao longo aí do ensino de vocês? Vocês já estudaram a cultura africana? Tá? Provavelmente não. Se eu aplicar para você uma prova agora, só sobre a África, você sairia bem? Mas a Constituição diz que nós temos que levar em consideração o quê? A cultura africana. O ensino em si tem que se pautar na cultura africana, na cultura indígena. E se eu aplicar uma prova sobre a cultura indígena? Tá? Se eu perguntar para vocês qual idioma, ou quais os idiomas são falados no continente africano, país por país, você saberia? Provavelmente não, porque nós não estamos preocupados com a nossa cultura, na verdade, nosso ensino em si, ele não levou em consideração. Nós sempre pautamos o quê? Num conhecimento, num ensino, numa tradição, que é uma tradição o quê? Europeia. Isso é até curioso que recentemente um colega meu que estudava, né, na Europa, estudava em Portugal, ele veio embora, ao vir embora, ele trouxe lá uma prova, numa prova que ele fez para admissão lá no curso de Direito, lá na Universidade de Coimbra, e trouxe a prova de História e passou e falou assim, resolva a prova para mim, para ver se você iria sair bem. E a prova cobrava basicamente só História de Portugal. Eu fui lá e respondi toda a prova, tal, ao final, né, eu tinha fechado a prova. Mas ele falou assim, mas como é que você conseguiu isso? Sabe por quê, gente? Porque nós fomos cultuados, nós fomos ensinados em cima da tradição europeia. Agora, se esse mesmo colega estudasse numa universidade
numa universidade africana e trouxesse para mim essa prova, para eu poder resolver com base no conhecimento da história africana, provavelmente eu ia ter muita dificuldade. Da mesma forma, vocês também certamente teriam muita dificuldade. Tudo bem? Muito bem. Mas agora, em 1988 e 1989, houve-se um boom sobre o processo eleitoral. Por quê? Porque se discutia naquele momento, olha, nós vamos ter pela primeira vez, desde 1960, um novo processo eleitoral. Porque vocês lembram que é o seguinte, que a última vez que o povo foi às urnas votar para presidente, numa eleição direta, foi com quem? Foi com Jânio Quadros. Foi quando elegeram-se Jânio Quadros. Então, em 1989, na verdade, assim, pularam candidatos. Em 1989, foram 22 candidatos à presidência da República. Vocês estão me ouvindo? Eu disse em 1989, né, pela primeira vez desde 1960, nós tivemos uma eleição direta para presidente. E aí, né, foram vários e vários candidatos que apareceram. Entre esses candidatos, tinha alguns mais famosos, ou né, ficaram mais conhecidos naquele momento, outros menos. Entre esses candidatos, nós tínhamos lá Fernando Collor, que era de um partido nanico, né, PRN, partido insignificante, né, Fernando Collor, que é lá de Alagoas, né. Nós tivemos Ulisses Guimarães, que era uma figura muito conhecida, de grande tradição, que é pelo PMDB. PMDB, à época, era o maior partido do país. Nós tivemos um outro candidato, que era um trabalhador, né, que representava um partido que tinha sido criado nos anos 80, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Né? Nós tivemos outros candidatos, né, alguns já figurões também, como, por exemplo, o Brizola, do PDT. Brizola, né, que é lá do Rio Grande do Sul, que né, tinha sido governador lá, tinha sido governador do Rio de Janeiro também. Então era uma figura muito conhecida, era um grande puxador de voto. Nós tínhamos a Fifi Domingos, né, que não era uma figura tão assim conhecida, mas também não era do todo apagado. Nós tivemos a Aureliano Chaves, aquele mesmo que eu falei para vocês que criou o PFL, você lembra? O PFL que hoje não existe mais. Hoje como é que se chama o partido dele? Chama Democratas, não é isso? Democratas, né? Havia outros, por exemplo, grandes figuras também, como por exemplo Covas, Mário Covas. Mário Covas foi de um partido, né, falecido, né, Mário Covas, do partido recém-criado, né, lançou-se candidato pelo PSDB. Tinha um outro cara que teve o apoio dos militares, mas aqui ele falou, poxa, quem sabe eu consigo ser candidato, mas ao mesmo tempo ele não era afiliado a partido nenhum, eles caçaram a candidatura dele, que foi o Silvio Santos. Ele quis ser candidato, mas depois não deu muito certo, acabou que o Tribunal Superior Eleitoral não aprovando a sua candidatura. Nós tivemos o Maluf. Maluf era do PDS. PDS era qual mesmo durante a ditadura? Era o antigo Arena, né? Arena. O Maluf, gente, era uma figura assim que lá em São Paulo tinha um prestígio danado, mas no Brasil todo e dentro do Congresso Nacional, a figura dele era um pouco assim apagada. E tinha um outro candidato também aí para não ficar estendendo falando só sobre candidato, tinha um outro candidato, um cara que naquele momento fazia o público até rir. Eu na época ainda era meio menino assim, mas assistia, via o cara falando, eu achava engraçado, né? Ele era barbudão, de um partido chamado Prona. Ele chegava em frente à televisão, coitado, não tinha tempo nenhum, só alguns poucos segundos, ele chegava e gritava, meu nome é Enéas, tá? Muitos de vocês já devem lembrar disso aí, porque depois ele tornou bastante conhecido e participou de vários outros processos eleitorais para a presidência, e inclusive depois tornou-se um deputado federal mais bem votado na história do Brasil. Não sei se depois ele foi superado por algum outro, mas o fato é que
Naquele momento, infelizmente, assim, a credibilidade dele, né, era mínima. Ninguém acreditava nas ideias até porque não tinha nem como ele propor na televisão ideia nenhuma. Muitos viam-o como um louco, tá? Um cara barbudo que chegava lá e dizia: "Ah, meu nome é Enéas", tal, mas era um marketing que ele criou, né, devido à sua falta de tempo. Diante disso, nessas eleições de 89, dois candidatos, né, e diz a Constituição de 88 que esse processo eleitoral já constituiu, já consagrou, né, com a nova Constituição, com a Constituição de 88, que tinha sido promulgada recentemente em 5 de outubro, o que aconteceu? Dois candidatos apenas, né, foram, né, para o segundo turno. E é assim que diz a Constituição ainda hoje. Os dois candidatos mais bem votados. Esses dois candidatos mais bem votados, diretor, eu gostaria que você mostrasse a imagem deles das eleições de 1989. E vocês observem esses dois candidatos aí, foram os candidatos mais bem votados aí na eleição de 1989, tá? Quais são esses dois candidatos? Um do Partido dos Trabalhadores, né? Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um ex-metalúrgico, líder sindical, né? E o outro, né? Um ex-governador lá das Alagoas, se dizia caçador de marajás, era um cara que repetia um pouco a imagem de Jânio Quadros. Jânio Quadros, na sua política, eu já disse isso para vocês em outro momento, ele tinha algum slogan muito forte: eu vou varrer, né, a sujeira desse país. Eu mostrei isso para vocês, mostrei a imagem da vassourinha, tinha a música, varre, varre, vassourinhas, tá? E o Fernando Collor veio resgatando essa ideia, essa popularidade que Jânio Quadros tinha, da ideia de varrer. Só que ele falava que ia varrer os marajás, ia acabar com os marajás, tá? Ele tinha que fazer uma limpeza nesse país. O rico não tinha vez, mas ao mesmo tempo ele passava uma imagem assim de um cara bonzudo, um cara que fazia e acontecia. Pra vocês terem uma ideia, ele ia para as ruas, vou pegar meu pincel, caiu aqui, ele ia para as ruas durante o processo eleitoral, fazia as corridas, normalmente com seguranças do lado, né? Dizia que os carros existentes no país eram umas carroças. À época, né, já depois de eleito, em 1990, nós tivemos uma Copa do Mundo. Ele mandou o recado para o presidente, não, para o técnico da seleção brasileira, dizendo: olha, se precisar de um jogador na seleção, me chama porque eu estou pronto. Ou seja, para passar aquela ideia de que o cara era assim, passava uma ideia de intelectual, que essa ideia deles foi desmascarada assim, dentro de pouco tempo, que de intelectualidade, na verdade, gente, aquilo ali não tem nada, tá? Inclusive, o presidente da OAB, à época, desmascarou ele assim, que, né, ele não dizia coisa com coisa, não, tudo bem? Era um péssimo administrador, não sabia administrar nada, tá? E era também, na verdade, assim, uma ideia de ao mesmo tempo que falava que ia caçar os marajás, passava a ideia de ostentação. Só para vocês terem uma ideia, primeiro dia do mandato dele, ele foi trabalhar, sabe de quê? Saiu da casa da Dinda, que era quase que do lado lá, foi trabalhar, sabe de quê, gente? De helicóptero. Tudo para poder aparecer. Tudo bem? Só faltava colocar uma melancia na cabeça, se quisesse aparecer mais. É uma ideia que se tinha de, né, mostrar. Resultado disso, quem foi eleito então? O trabalhador ou o outro lá que tentava se exaltar, passava aquela imagem? Mas a mulherada falava: eu vou votar no Collor. Por que eu vou votar no Collor? Porque ele é bonito, tem que votar nele. Olha lá, o cara é atleta, faz até corridas lá, anda de bicicleta, o cara é intelectual. O Lula, coitado, é trabalhador, não sabe nem ler. Resultado disso, quem ganhou a eleição? Quem ganhou foi Fernando Collor de Mello. Quando Fernando Collor de Mello foi eleito, inicia o governo Collor. Collor, gente, assumiu o mandato em 15 de março de
1990. 15 de março de 1990. Ah, mas por que 15 de março de 1990? Porque a época, gente, a posse para presidente da República dava sempre no dia 15 de março. Ele governou entre 15 de março de 1990 até 29 de dezembro de 92. 29 de dezembro de 92. Pergunto para vocês. Collor sofreu o processo de impeachment, certo? Mas ao final, o que aconteceu? Ele renunciou. Tudo bem? Nós vamos explicar isso aí direitinho. Mas ele acabou, no dia do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, ele acabou renunciando. Então, algumas informações importantes sobre o governo Collor. Diretor, mostra uma imagem aí para nós do governo Collor. Isso, essa imagem aí dele todo pomposo, com a faixa de presidente, né, no peito, tá vendo? Veja só, Fernando Collor de Mello, o dia 15 de março, olha que interessante, o dia 15 de março de 1990 foi numa quinta-feira. Quinta-feira, professor, por que você está falando isso? Que importância tem essa? Isso vai cair na prova? É importante pelo seguinte, o que ele combinou com o Sarney? Falou, olha, na sexta-feira, no dia 16, você decreta feriado bancário para o dia 16. O Collor concordou com ele. O Sarney concordou com o Collor. Ele tomou posse no dia 15 de março de 1990, numa quinta-feira. Na sexta-feira, dia 16, foi feriado nacional. Mas sabe por quê, gente? Porque no dia 19 de março de 1990, foi na segunda. Sabe o que veio? No dia 19 de março, veio um plano chamado Plano Brasil Novo. Então pode anotar aí. Número 1, Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Plano Brasil Novo. Plano Brasil Novo. Gente, vocês acreditam em coisas novas? Plano Brasil Novo. Aqui, ó, foi exatamente numa segunda-feira, no dia 19 de março de 1990, com uma prima dele, como ministra da Fazenda. Gente, será que não tinha ninguém mais qualificado nesse país do que logo a prima? Quem que era essa prima dele? Zélia Cardoso de Mello, tá? Uma economista. Gente, ocorre que os ministros de estados são de livre nomeação e livre exoneração. Eu já disse isso para vocês. Isso está na Constituição. A Constituição diz também que para você ser ministro, você precisa de ter a idade mínima para ser ministro, mas você não precisa ter qualificação para aquele cargo. Então, por exemplo, para você espera-se que para ser o ministro da Fazenda, vocês viram que no governo anterior, o governo Sarney, nós tivemos muitos ministros da Fazenda, foram 4, né, ministros da Fazenda, mas espera-se que o ministro da Fazenda seja pelo menos uma pessoa qualificada, certo? Vocês acham que um economista poderia ser o ministro da Fazenda? Poderia. Um advogado poderia? Não, poderia ser. Vocês acham que, por exemplo, vamos supor, para você ser um ministro da Cultura, eu acho que tem que ser, no mínimo, uma pessoa culta, assim, uma pessoa instruída, não é isso? Vamos supor, um grande músico, mesmo que ele nunca tenha estudado, ele poderia ser um ministro da Cultura? Poderia ser. Ministro, por exemplo, da Saúde. Você precisa ser necessariamente um médico? Não. O ministro da Saúde não vai fazer operação. Está claro isso? Então, pode ser um outro. Por exemplo, José Serra, ele é economista. Ele foi ministro da Saúde no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu achei que foi um bom ministro. Por que foi? Porque, na verdade, ele entende de gestão, de administração. O administrador, ele faz muito melhor um trabalho, muito melhor do que, digamos assim, do que um médico, naquele cargo, certo? Mas a ministra Zélia Cardoso de Mello, prima de Fernando Collor de Mello, elaborou esse plano. E eu pergunto para vocês, Plano Brasil Novo, são coisas o quê? Velhas, mas com cara
nova. Retornou então o quê? Uma moeda. Que moeda é? Aquela antiga, chamada o quê? De novo não. Cruzeiro, gente. O cruzeiro é a moeda de novo. Isso. Antes era o cruzeiro. Depois o cruzado. Depois o cruzado novo. Depois retornou com o quê? Com o cruzeiro de novo. Mas vocês acham que é só isso? Não. Sabe o que ele queria, na verdade? Ele queria, com esse plano, né, conter a inflação. Conter a inflação. E a inflação que eu disse para vocês que no final do governo Sarney estava galopante. Estava quanto mesmo? Isso, muito bem. Parabéns. 1764. Você deve estar pensando, ó, de tanto eu falei esse número, já até memorizei. Muito bem. Mas não é só isso. É nesse plano aqui, Brasil Novo, Fernando Collor de Mello e a prima dele tomaram uma medida que ficou assim conhecidíssima. É só vocês chegarem para o pai de vocês, né? Para o tio, para o avô, comenta com ele. Primeira coisa que ele vai falar: ih, nossa, será que aquela vez que passaram a mão na minha poupança? Então anote na frente. Coloca assim: confisco da poupança bancária por 18 meses. Confisco da poupança bancária por 18 meses. Gente, esse confisco da poupança bancária por 18 meses, na verdade, foi o maior roubo que teve na história do país, viu? Rasgando em miúdos aqui. É o maior roubo que teve na história do país. Por quê? Porque se dizia que esse dinheiro que era, na verdade, o que ficava retido é o que excedia a 50 mil cruzeiros, tá? A moeda, então, né, nova moeda é o cruzeiro, que excedia 50 mil cruzeiros, ficava no poupança. Pergunto para vocês, e os grandes empresários? E as pessoas que, na verdade, às vezes tinham vendido lá um imóvel, vendido a sua casa, o seu carro, para poder comprar o outro e diante da inflação tão alta, né? Olha aqui, colocou aquele dinheiro na poupança com o objetivo de na semana que vem usar. Qual a consequência disso? Ninguém passou a ter dinheiro para nada, para comprar nada. Tudo bem? Não tendo dinheiro para comprar nada e ao mesmo tempo as pessoas passaram, aqueles que venderam seus imóveis para poder, digamos, na frente comprar outro, acabou tendo seu dinheiro retido. 18 meses depois que a Zélia Cardoso de Mello nem estava mais no poder, tá? O que aconteceu? O que aconteceu é que o dinheiro foi sendo devolvido aos poucos. Entretanto, a correção era de 6% ao ano. E os juros estavam assim, galopantes. Tudo bem? Então, ao final de tudo, todas as pessoas, né, e as grandes empresas que tinham um capital significativo no banco, excedente, né, aos 50 mil cruzeiros, tiveram, assim, grandes prejuízos. Tudo bem? Essa, então, na verdade, era uma tentativa aí de tentar conter a inflação. Mas eu pergunto para vocês acham que foi possível? Você acha que ele conseguiu com esse plano? Não, não conseguiu. Não conseguindo, o plano em si, pouco tempo depois, começou a se esvair. Tá? Esse plano aqui, Plano Brasil Novo, a população, né, e a própria doutrina passou a chamar de Plano Collor 1. Se tem Plano Collor 1, significa que provavelmente tem o quê? Plano Collor 2. Beleza? Então, o que ele fez? Elaborou um novo plano. Anota, então, número 2. Plano Collor 2. Tá? Plano Collor 2. Plano Collor 2. Muito bem. Eu vou dar um presente para quem acertar. Qual o objetivo? O que visava esse plano? Ah, professor, mas essa pergunta é difícil demais. Isso mesmo, pessoal. Visava o quê? Conter o quê mesmo? Isso. Visava conter
a inflação. E eu pergunto para vocês, vocês acham que era possível? Como que um governo ostentação, não existe aí esses raps ostentação? Não existe? Não existe esses músicos, esses MCs ostentação? Esse governo era um governo ostentação. Como que pode, tá? Um plano dar certo, um plano que quer conter a inflação, mas ao mesmo tempo, olha lá, ao mesmo tempo o governo era ostentação, o governo abria as portas para importação de veículos, tá? Segundo ele, segundo, né, Collor de Mello, os veículos então existentes eram carroças, tá? Segundo ele, perante lá os veículos na Europa, Estados Unidos, o que existia aqui, na verdade, era só carroça. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos, tá, que abrir o mercado. Qual a consequência disso? A consequência é o crescimento do desemprego. Outra consequência é a indústria nacional, as montadoras nacionais, passaram a perder prestígio com vendas de veículos. Só que, futuramente, a gente sabe que houve uma mudança, mas isso é para outras aulas, que é o seguinte, acabou que isso estimulando, né, muitas montadoras a incrementar, tá? Não podemos negar isso também, a incrementar os veículos. Mas para aquele momento, foi um grande desastre, tá? Muitas empresas passaram a demitir empregados. E Collor em si, ele iniciou uma política no país, uma política que é chamada política neoliberal. É uma política que já era adotado na Inglaterra desde 1976, com Margaret Thatcher, já era adotado nos Estados Unidos com Ronald Reagan, já era adotada no Chile desde 1973 com Pinochet e agora começou a ser adotado aqui no país. Só que essa política neoliberal e outras informações a mais nós vamos falar na nossa próxima aula. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.